Essa live é para você que vive aí com seu filho na questão do... Sempre tem aquela mensagem, mamãe, eu quero comer. Ou muitas vezes para você que tem um filho que apresenta seletividade alimentar, recusa. Então essa nossa live vai ser com essa temática, mas a gente pode aí trilhar vários caminhos dentro dessa proposta que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tá certo? Já enviei aqui no aviãozinho, enquanto vocês estavam entrando nessa live, para meus amigos, né? Principalmente as mamães. E iniciando essa live, boa noite. Desejo boas-vindas, né? E gratidão por estarem aqui, tirando um pouquinho do seu tempo. E falando um pouquinho sobre essa temática, muitas mães confundem quando o filho traz essa afirmação e diz, mamãe, eu quero comer. Então, as mães confundem por qual motivo? Porque muitas vezes a criança pede, mas em si ela não tem a consciência ainda formada, questão do impacto que essa afirmação vai trazer aí na vida dela a longo prazo, a médio, em relação à qualidade dos alimentos que essa criança está simplesmente só afirmando isso, né? Afirmando, mãe, eu quero comer, eu quero comer. E quem é o principal agente aí de incentivador, de pegar na mão, de realizar esse desejo que tanto essas crianças falam? São os pais, é a mãe, são os responsáveis, são vocês que estão aqui me ouvindo. E para incrementar ainda mais essa temática, eu quero trazer aqui para vocês mitos e verdades sobre esse assunto. Porque nós, como adultos, nós temos nossas opiniões, nossos tabus, nossas crenças que são aí adicionadas em nossa vida desde berço, lá quando a gente era criança. Então a gente carrega essas crenças em relação à nossa alimentação, há muito tempo. E essas crenças, essas definições que nós temos em relação à nossa alimentação, elas são modificadas. São modificadas por várias questões, pelo ambiente que a gente vive, pelas amizades que a gente tem, um vínculo, pelas nossas famílias, por várias questões, a sociedade que nós estamos vivendo, pelas questões culturais, pelas questões religiosas. Então, são vários fatores que a gente sabe que vai influenciando a questão dos nossos hábitos alimentares e os nossos tabus e crenças em relação à alimentação. E por isso eu trago aqui a reflexão para vocês, mamães e responsáveis de crianças, né? Sempre refletir qual é a forma que você está realizando esse desejo do seu filho. E aí eu trago essa reflexão para vocês. Será que sempre quando seu filho fala, mamãe, eu quero comer, você dá qualquer tipo de alimento? Você tá dando mais? Qual que tá pesando aí na balança da casa de vocês, na geladeira e na despensa? Será que é os alimentos ultraprocessados, industrializados, famosas embalagens, ou são os alimentos naturais, in natura? Então eu trago aqui essa reflexão já pra gente iniciar essa live com essa apresentação, né, de uma forma de colocar mesmo na balança e trazer essa autorreflexão para os adultos, que são os responsáveis por incentivar, por apresentar esses alimentos, por muitas vezes injetar determinadas crenças alimentares, mitos e verdades, tabus. Então a gente sempre tem que se perguntar e fazer essa autorreflexão. Será de que forma meu filho vai compreender essa crença que eu tenho, que vem lá dos meus avós, que vem lá dos meus pais em relação à alimentação? Porque a criança ela precisa formar hábitos e vai de início da questão da idade do quanto bebê. E ela vai fortalecendo as suas preferências alimentares lá na fase de pré-escolar, a partir aí dos 2 anos. Então, você tem que observar o que você está dizendo, qual é a forma que você está realizando esse desejo dele de querer sempre comer. Porque a criança em si, ela vai formando essas preferências aos poucos e os pais estão ali do ladinho dela para incentivar essa questão da alimentação saudável. E
quem me acompanha observou que eu coloquei fiz uma enquete, né, de uma caixinha de perguntas e deixei livre para vocês soltarem mesmo a imaginação. E eu vou, ao longo aqui do nosso bate-papo, trazendo para vocês várias perguntas, né, e dando já as respostas. E vocês sabem diferenciar quando o filho de vocês falam eu quero comer e quando ele especifica o que quer comer. Então, muitas mães, né, muitas vezes acabam confundindo quando a criança só traz esse desejo, mas ela muitas vezes não vai especificar. E aí o pai já com toda aquela formação de hábito alimentar, de preferências, algo que já tem lá no seu baúzinho de preferências alimentares, você já vai só entregar para o seu filho comer. Mas você não observa o contexto dessa frase que eu trago aqui. E você sempre tem que observar. O meu filho está querendo comer o quê? Esse momento que ele pediu, qual é o horário? Ele já fez as suas principais refeições, o almoço e a janta? Ele está querendo lanchar, fazer os lanches intermediários antes aí das principais refeições? Então é algo também pra gente observar e não se confundirem. Trago aqui muito essa reflexão para vocês não se confundirem em relação ao querer e o que comer, que são duas coisas diferentes, são dois desejos diferentes, porque às vezes você quer só satisfazer o desejo do querer, mas você tem que também observar o que é que ele vai comer, porque muitas vezes ele já tem a sua preferência alimentar, mas os pais precisam estar muito mais conscientes do que é que seu filho está sempre pedindo. Muitos pais trazem nessa essa situação, tia Nutri, sempre meu filho só pede biscoito recheado, achocolatado, macarrão instantâneo, que é o famoso Nissin. Então, são hábitos alimentares, né, que isso vai refletindo na vida dele. E quanto mais o pai só satisfazer esse quero comer, mais ele vai adicionando na sua preferência alimentar. E isso ele vai se tornando um hábito que ele não vai muitas vezes deixar, porque ele está sendo incentivado a cada dia comer esses determinados alimentos em casa, que é o local que ele se sente acolhido, é o local que tem os seus responsáveis, né, a sua mãe e seu pai como referência. Então é algo para sempre observar a questão de colocar a expectativa e a realidade. Muitas vezes o pai também pode ser um mediador, né? Os pais podem ser um mediador desse querer, de querer comer determinado alimento. Muitas vezes uma criança tem a seletividade alimentar e ela só quer comer alimento daquela cor ou daquele forma de preparo, com aquelas texturas. E isso você sempre, por não entender, né, a complexidade da recusa alimentar, do ECA, do famoso socorro, meu filho não come mal, você acaba somente praticando o desejo do seu filho. E você não inclui essa variedade de alimento, porque você não sabe, você não tem as melhores estratégias. Às vezes você já tem uma vida tão corrida, tão agoniada, que você não sabe por onde começar. E aqui eu inicio, né, essa nossa conversa com essa reflexão para você observar o que está aí, o que você está priorizando quanto responsável dessa criança. Se é realmente satisfazer esse desejo ou buscar sempre observar o que é que essa criança quer comer, quais os alimentos, quais as variedades, e sempre observar, tá certo? E a gente sabe que existe vários tipos de querer comer, né? Como eu já dei alguns exemplos aqui. Tem crianças, por conta do convívio dela, do histórico dela de convívio social, ela tem preferências alimentares mais para alimentos doces, por exemplo, açucarados. Outras têm mais pelas massas, que são os carboidratos. Então, a gente tem que observar qual é a característica da preferência alimentar do seu filho. O que é que seu filho prefere mais? E muitos pais não sabem o que é que seu filho gosta de comer, o que é que ele não gosta. Só vai entender, muitas vezes, quais as preferências quando apresenta uma recusa alimentar ou quando o diagnóstico nutricional
de peso não está adequado com a altura ou com a idade, então tem alguma queda na curva de crescimento. Então, a partir daí é que muitos pais vão buscar entender quais as preferências alimentares do seu filho. E eu trago aqui sempre a reflexão de que a alimentação ela tem que ser algo priorizada na vida do seu filho e na vida da sua família. Porque a alimentação, nós estamos a todo e qualquer momento fazendo escolhas. E seu filho, futuramente, ele vai fazer as escolhas dele quando você, pai, quando você, mãe, não estiver ao lado. E qual é a educação de forma gentil que você está proporcionando para esse seu filho, no âmbito ali da hora da refeição, de comer, para que seu filho, fora de casa, tenha escolhas saudáveis? Então, é algo para se pensar e sempre observar qual é o seu comportamento quando está na hora da refeição. Será que está mais predominante um pai com a autoridade, com um pai que permite tudo? Então, sempre tem que haver um equilíbrio, porque você está aí contribuindo para que o seu filho faça escolhas alimentares para o resto da vida dele. E ele precisa compreender que quando for chegar na adolescência, na fase de adulto, ele vai lembrar de como era que o pai dele incentivava, a mãe dele incentivava, como era o momento da refeição. E ele vai entender que não é só ele pedir, que é o desejo, e o pai vai satisfazer. Não. Minha mãe tinha curiosidade de entender o que era que eu queria comer, quais os alimentos que eu queria. Ela inventava, ela inovava, fazia receitas novas, colocava eu quanto filho para colocar a mão na massa, para ajudar a pôr a mesa, para ter aquele momento único e exclusivo na hora da refeição. Então, a criança vai gravar todos esses acontecimentos tão importantes de comida e afeto que é ali na hora da refeição. Então, eu trago aqui novamente, né, uma reflexão em relação aos seus comportamentos. Outra questão também é muito importante observar o que a sua criança está comendo hoje. Por quê? Isso reflete em diferentes impactos na vida dele, né? Tanto em questão da saúde física, como na questão do aprendizado na escola, de questão de crescimento, de desenvolvimento, vários fatores que quem é mãe sabe, né? A importância da alimentação na vida do seu filho. Diminuir a questão de idas a urgências com medicação, com tratamento com diferentes especialidades médicas. Então, a gente sabe aí o peso que é a alimentação na vida de qualquer indivíduo, principalmente de criança. E é por isso que eu trago aqui para vocês, sempre, quando seu filho falar essa frase, que é nitidamente as crianças falarem, porque eu já falei muito com a minha mãe. Então, você sempre observar o que é que meu filho vai querer comer. E aí, quando você se perguntar, mamãe, você vai observar. Meu filho todo dia tá pedindo só os mesmos alimentos. Será o que tá acontecendo? Aí, outro dia, você vai observar. Meu filho sempre só tá preferindo comer mais arroz, mais carne, feijão e nada de salada, nada de verdura. E aí é onde tem a questão do pensar, do observar. Como é que está sendo essa construção aí de hábitos alimentares do meu filho? As preferências, o que ele está preferindo? É os alimentos in natura, que é os saudáveis, ou os alimentos lá industrializados? Será de onde é que está vindo essa influência dele escolher determinados alimentos e não os saudáveis? Então, tudo isso é uma junção de influências que vai formando aí, contribuindo para formar a questão dos hábitos alimentares do seu filho. E tudo isso tem que realmente ter crédito. A alimentação, ela precisa de ser um determinado crédito. E é todo e a qualquer momento. Todo e a qualquer momento a gente está pensando. A sua criança muitas vezes não está pensando o que ela quer comer, mas ela está sempre pedindo. E aí, quando ela pede diariamente,
quais são as suas realizações ao seu filho, quais os alimentos que você está lá entregando num prato, entregando numa bacia, num copo. Então, vamos aí analisar.